Nocautecast 8.0. Mais um episódio do nosso podcast sobre MMA. E lembrando todo mundo aí que está ouvindo, que a gente tem o nosso canal no YouTube, que tem todos os episódios lá. Você pode se inscrever no canal, ligar o sininho ali para receber todas as notificações. E também tem o nosso canal lá no Spotify, tem uma playlist lá que você pode começar a seguir a playlist. Todo programa novo, todo episódio novo, ele vai te dar uma notificação, você vai receber e vai poder conferir. E para quem também quiser a opção de download do episódio, tem o podomatic.com. O Podomatic basta você colocar ali na busca Nocautecast, ele vai já achar também o nosso canal, que você pode também inserir no seu agregador de podcast, que ele vai também avisar das novidades para você. E lá tem a opção de download para você jogar para dentro do seu celular, iPad, onde você queira. Beleza? E também tem as nossas redes sociais, que é o Instagram e a página do Facebook. O Instagram é @Nocautecast. Facebook também, você pode colocar lá Nocautecast na busca, que ele vai achar fácil, devido ao nosso nome bacanão. Certo, André? Boa noite, estamos nós dois aqui por enquanto. Tudo jóia? É isso aí. Isso aí, Davi. Tudo tranquilo, cara. Bora lá para mais uma gravação. E vamos ver aí, né, se aparece mais alguém para trocar um pouquinho de ideia de luta aí com a gente hoje. Vamos ver. E hoje a gente vai falar do evento passado, que teve o Bellator, né, o Grand Prix dos pesos pesados, e também do UFC Fight Night Assunção versus Marlon Moraes, que vai rolar agora dia 2 em Fortaleza. Começando então pelo Bellator, do evento da semana passada. A gente comentou a semana passada, né, André, sobre esse Grand Prix, que eu tô aqui com aquele fluxograma do Grand Prix do Bellator. E os finalistas foram o Fedor Emelianenko, o bom e velho Fedor, e o Ryan Bader, campeão dos meios pesados do Bellator. E eles dois vieram de... O Fedor, ele veio sobre vitória em cima do Frank Mir, depois ele pegou o Chael Sonnen, e o Bader, que começou com o King Mollahau e depois pegou o Mitrione, se encontraram então na final Bader e Fedor, e foi a luta que nós assistimos. O Fedor, ele já tinha anunciado a aposentadoria dele lá em 2012, mas depois muita coisa rolou, os fãs sempre pediram, sempre quiseram ver ele de volta, enfim, ele resolveu voltar e acabou entrando nesse Grand Prix do Bellator, que ele veio de vitória de quem a gente conhece, Frank Mir, que não está na melhor fase da carreira, e o Chael Sonnen, que é o Chael Sonnen que a gente conhece. E na final ele encontrou o Ryan Bader e deu no que deu, né, André? A gente tinha comentado dessa luta, só que assim, todo mundo estava esperando uma vitória do Ryan Bader, porque ele é um lutador mais novo, ele é muito maior, ele está num momento da carreira melhor, campeão da categoria de baixo. Só que ninguém esperava que a luta seria tão rápida quanto foi, né, André? Pois é, cara, assim, a gente já estava na expectativa mesmo de uma vitória do Ryan Bader, claro que não desmerecendo o Fedor, mais por uma questão de que ele já vinha demonstrando há bastante tempo uma grande queda no rendimento dele. Eu sou da opinião de que ele deveria ter continuado aposentado depois daquela luta com o Pedro Rizzo. Mas ele vinha numa crescente, né? Vinha de 2 vitórias aí, Frank Mir, Chael Sonnen, e acho que isso acabou dando um pouco de esperança para os fãs, né, do Fedor, que não são poucos, de que ele pudesse encerrar a carreira aí com um título mundial de GP e do peso pesado do Bellator. Acho que isso deu muito ânimo para os fãs deles e eu incluso, e acho que isso acabou fazendo com que a visão da luta fosse um pouco deturpada e ninguém imaginasse que pudesse terminar do jeito que foi, né, Davi? Pois é. E a gente comentou, a gente já estava imaginando que o Bader tinha grandes chances de vencer, mas a luta foi basicamente... Começou ali
não chegaram a se estudar tanto. Eu até comentei no podcast passado que eu achava que o Bader sempre... Ele é um lutador receoso quando tem um grande nome do outro lado. Parece que ele luta com o pé atrás, assim. E ele foi muito parecido com o primeiro golpe dele. Foi o que já entrou no Fedor. Foi meio... Eu acredito que tenha sido um jab. Estão falando que foi um cruzado, mas indiferente de qual o golpe, o nome do golpe a gente possa usar, mas foi um golpe onde ele levou o Fedor de costas pro tablado, ele caiu de costas e o Bader não teve muito trabalho para finalizar a luta, muito parecida com a King Mo, né, André? Porque o Bader também deu esse golpe que eu até zoei no grupo do WhatsApp lá, que parece a minha irmã quando tá fritando batata frita, que ela vai jogar a batata no óleo, assim, sabe? Que ela fica com metade do corpo pra trás e o braço lá na frente, assim. E o Bader, ele tem esse jeito receoso, ele já tinha dado esse golpe tentando acertar, mas foi meio que no vácuo. E o segundo que ele deu, acertou e o Fedor caiu. E o Bader tem esse estilão, assim, meio com receio de lutar. E eu sempre fiquei com essa impressão depois daquela luta dele com o Anthony Johnson. E o que você achou, André? Foi o que foi mesmo, né? Uma luta muito rápida, 35 segundos, foi isso? Pois é, Davi, foi isso, foi o que foi, 35 segundos. Pouca coisa para a gente analisar, mas o que dá para levar disso é que realmente o Fedor Emelianenko ele já não tem mais aquela resistência física que ele tinha no passado, quando ele conseguia suportar grandes castigos e mesmo assim dar a volta por cima, e foi assim que ele conquistou vários fãs, né? Quando ele parecia que tudo ia ruir pro reinado dele, ele voltava e mostrava aquela resiliência, e hoje em dia o corpo dele já não aguenta mais esse castigo e já não aguenta mais receber para poder voltar e afogar as pessoas em águas profundas, né? O Ryan Bader, a gente, de tanto ver ele dando essas paçocadas aí na carreira, igual ele fez com o Anthony Johnson, com o Tito Ortiz, a gente tem essa visão dele de ser um lutador que sempre vai com o freio de mão puxado, que não dá tudo de si, principalmente quando ele enfrenta oponentes que são assustadores ou pelo tipo físico ou pelo nome, mas ele é um cara que sempre demonstrou ter bastante potência nas mãos, ele conseguiu grandes nocautes na carreira, a gente viu ele atordoando bastante gente, já vimos o Minotauro, o King Mulawal mesmo, o Linton Vassell pelo Bellator, e Lir Latifi, que é um cavalo, a gente já viu ele mandando para a vala, então é um cara que a gente nunca pode desconsiderar essa força de nocaute dele, e ali nem precisou tanto de ser um golpe muito forte ou muito bem encaixado ou muito técnico. É igual você falou, parecia mesmo que ele jogou meio despretensiosamente ali a mão, meio numa mistura de jab, uma mistura ali de cruzado, mas acabou que deu certo. O Fedor não conseguiu, ele estava já de guarda baixa, ele não conseguiu esquivar, não conseguiu nem fazer menção a algum movimento de defesa. Acho que ele foi pego totalmente de surpresa e ele já caiu apagado, já com as pernas pro alto, estava todo torto. Aquelas pancadas no chão ali foi só protocolar mesmo, porque logo naquele primeiro golpe o Fedor já era. É verdade, e é isso que você falou mesmo. O Fedor, ele tem aquele estilo meio que guarda baixa, ele sempre lutou dessa forma, que ele meio que espera também, ele tem muito jogo de contra-ataque. Só que assim, a idade, o tempo de carreira, o tempo o tempo corrido ali dentro em cima de um octógono, de um cage ou de um ringue, pesa, ele perde velocidade, perde esquiva, perde todo o que... Dentro da cabeça de um lutador, ele tem toda a técnica e toda a experiência, mas o corpo não responde à altura, né? Infelizmente, mas vamos ver. O próprio Scott Coker, né, o presidente do Bellator, ele comentou que prefere que o Fedor realmente se aposente. E falando do campeão também, o Ryan Bader, ele comentou que ele gostaria de fazer uma super luta com o Daniel Cormier, que eles até tiveram umas rusgas quando o Ryan Bader estava no UFC. Durante a coletiva de imprensa
da luta do Cormier versus Anthony Johnson, o Ryan Bader tava lá, eles discutiram, e o Ryan Bader sempre esteve ali no top 3 naquela época, ali já para meio que disputar o cinturão, e ele não conseguiu disputar o cinturão com o Daniel Cormier e acabou indo pro Bellator, né? E ele pediu ali a luta. E André, o que você acha de uma super luta? Seria realmente... Tudo bem que agora o Daniel Cormier não tem mais os 2 cinturões, porque ele foi destituído do cinturão, né, dos meio pesados, né, quando o John Jones voltou para lutar com o Gustafsson. John Jones recuperou o cinturão dele, né? E o Daniel Cormier hoje é campeão apenas do peso pesado do UFC. Mas o que você acha, André? Seria bacana uma luta? Eu acho muito difícil acontecer um encontro assim tão cedo ainda de Bellator e UFC, mesmo porque não é uma luta que tenha não chama tanto atenção quando a gente fala de Ryan Bader, né? Por mais que ele seja um lutador muito bom, ele era um top aqui no UFC, foi pro Bellator, virou campeão no meio pesado e dos pesados. E o que você acha? Você acha que é momento de fazer um encontro assim, UFC versus Bellator? Cara, essa é o tipo de luta que fica no imaginário dos fãs, né? Seria sensacional. Naquela época mesmo dessa coletiva que você disse, o Bader estava bem próximo, acho que... E assim, o que a gente esperava que acontecesse naquela época, se acontecesse hoje, seria sensacional. Principalmente nos pesos pesados, cara. O Ryan Bader, ele se mostrou muito forte durante todo esse GP. Ele tá certo, ele teve lutas até bem tranquilas, né? O King Molawal, ele é um meio pesado. O Matt Mitrione, que era o único peso pesado real desse torneio, ele enfrentou, ele deu um baile, colocou pro chão quando quis, subjugou totalmente o Mitrione. O resto das pessoas eram já meio que semi-aposentados, tava aí Chael Sonnen, o próprio Fedor, Frank Mir, Roy Nelson, só tinha semi-aposentado nesse GP, mas o Ryan Bader se mostrou realmente bem acima do nível deles, e pelo que ele já tinha mostrado ali no meio pesado, conseguindo passar por Phil Davis novamente com tranquilidade, conseguindo passar pelo Linton Vassell com tranquilidade, ele mostra que ele tem um nível muito alto e que se ele batesse de frente com o Daniel Cormier, ele poderia dar sim algum trabalho. Eu acho que os dois acabariam meio que se anulando ali no grappling. Acho que o Ryan Bader jamais ele ia tentar quedar o Daniel Cormier. O Daniel Cormier ia ter uma vantagem muito grande ali no dirt boxing, no pocket, né, na curta distância. E eu gostaria assim, de ver essa luta, seria bem legal pelo lado do entretenimento, embora eu acredito que não tem muita competição não. O Ryan Bader está muito bem, está voando, mas contra o Daniel Cormier, tirando o John Jones, acho que o mundo inteiro é zebra numa luta como essa, cara. É verdade. O Michael Page até publicou, né, meio que um post, uma imagem com alguns casamentos do Ryan Bader versus DC e ele versus Adesanya. Essa luta também dá uma vontade de ver, né? O resto eu nem lembro, eu acho que era Nick Diaz e o... Como chama o cara que deu um tapa que foi expulso do UFC, né? Eu não lembro. Ixi, agora eu esqueci. Justamente o cara que vai lutar contra ele, pô. Isso, justamente o cara que vai lutar com o Michael Page, né? Não lembro. Mas enfim, eu vi aquela luta do Michael Page contra o Adesanya, nossa, ia ser bem bacana. Mas enfim, vamos ver o que rola aí pra frente. Cara, só lembrando aqui que a gente tá brincando dessa coisa aí do Ryan Bader contra o DC e tudo mais, mas eu não... Me parece que essa daí foi a última luta do contrato do Ryan Bader. Então agora ele vai ser agente livre, né? Então ele vai tentar conseguir a melhor proposta aí no mercado, e quem sabe se o UFC quiser repatriar o Ryan Bader, pode ser que ele chegue sim.
lutando contra o DC e a gente consiga ver essa luta. Pô, eu achei que ele tivesse mais uma. Essa foi a última? Essa que ele fez agora, então foi a última? Poxa, eu tava procurando a informação, mas parece sim, eu vi ele dando uma entrevista falando basicamente que ele está chegando bem perto de ser um agente livre e que ele está querendo um acordo que o deixe feliz. Eu não vi a informação se é a última, se ainda falta um, mas pelo que ele disse, acho que já está bem perto. Se eu não me engano, ele tem mais uma só e ele já deixou claro que ele quer renovar com o Bellator. E ele até comentou que ele quer ficar no Bellator e fazer grandes lutas, inclusive Tito Ortiz. Ó a grande luta que ele quer fazer, né? Mas enfim. E André, além disso, teve a luta que a gente comentou a semana passada, que foi o Aaron Pico versus Henry Corrales. Mas antes disso, eu quero só mencionar aqui que o Bellator, eu não sabia disso, eu descobri acompanhando o evento ali, assistindo, né? Porque eu comecei a assistir o evento só do card principal. E o Bellator é uma droga, né? Porque você não sabe que hora que vai passar, você não sabe qual que é as lutas que vão passar, se é principal. E eu tenho o Luiz lá do Sexto Round, que ele trabalha na Fox, eu fiquei enchendo o saco dele. Falou, Luiz, o que vai passar hoje? E ele ainda que é da Fox, ele fala, Davi, eu acho que é essa luta aqui, essa... Então assim, o Bellator é uma droga, ele nunca deixa claro pra gente o que de fato vai passar, né? Mas rolou a luta de um lutador, né? Eu até comentei no último podcast sobre a WWE. Eu falei lutador, eu fiquei meio depois com a consciência pesada sobre aquele evento de performático lá de... sei lá o que é aquilo, pirotécnico, circense, enfim. Mas o Bellator acabou contratando o Jake Hager, que ele estreou no Bellator agora. E ele venceu contra o cara... Olha só o adversário dele. Eu procurei sobre o cara, só que eu não achei o nome do cara. Todo mundo coloca JW, né? JW Kaiser. E eu procurei em todos os lugares, não achei que é esse diabo do JW do cara. E o cara também, ele tá 0-2. Ele não tem nenhuma vitória no MMA, só 2 derrotas. Isso no profissional, né? No card amador dele, ele até tem 1 ou 2 vitórias ali, mas é tranqueira também. Mas eu achei interessante aquele peso pesado, não sei se você assistiu, André, eu achei legal assim a movimentação dele, a vontade de lutar. Ele já foi com um game plan inteligente, ele é um wrestler originalmente, né, antes de participar desses shows da WWE. E eu achei uma luta interessante pro Bellator, né, que também mal tem uma categoria dos pesados ali. Você chegou a assistir essa Jake Hager? Sim, ô Davi, deixa eu só te ajudar aí com o JW. O JW é de John Wayne, cara. Ele é John Wayne Kisser. Isso mesmo, cara. Eu procurei Sherdog, procurei MMA Fight, não achei nada. Todo lugar é JW. Que diabo que é esse JW? John Wayne, então? John Wayne, cara. Pelo menos o nome do cara é bom, né? Como é? Pelo menos o nome do cara é bom, né? Pois é, cara. O nome dele é festa. Eu gosto muito de olhar esse tipo de informação no Tapology, cara, porque lá você tem desde do card do cara do amador até o profissional, com várias e várias outras informações. E esse cara aí, pô, cara, deram uma baita de uma lata amassada para a estreia do Jake Hager, né? O cara tava aí, era 1-1 no profissional dele, 40 anos já, não era um cara jovem, não seria um cara explosivo, era uma luta bem vencível para ele, mas mesmo assim ele teve uma boa performance, cara. Ele também já não é tão novo, mas ele mostrou que ainda lembra bastante do que ele aprendeu nos seus tempos de wrestler colegial. Fez uma luta bacana, colocou para baixo ali, conseguiu uma finalização legal. Eu acho que foi uma boa estreia, sim. Quem sabe aí ele dedicando pro novo esporte. Essa categoria é muito rasa, né, cara? Dá para o cara que ele tem uma boa base de wrestling chegar até lá na frente dela, principalmente no Bellator. Se no UFC já é uma categoria bem fraca, imagina por lá, não é? Exatamente. No pesado, se você tiver um background de luta ali
principalmente o wrestling, né, os americanos, e o cara tiver um porte meio atlético, uma velocidade interessante, já pode ir top 10 ali, já entra no top 10, né, André? É bem por aí mesmo, amigo. Pô, cara, porte atlético, forte, sabendo wrestling, cara, quase que ele é rei por lá. Exato. E vamos deixar de lado, porque eu já tô começando a ficar meio com vergonha de falar de um ex-WWE que estreia no Bellator, né, André? Vamos mudar. Vamos aqui então de Aaron Pico versus Henry Corrales. O Aaron Pico, que a gente comentou no último episódio do Nocautecast, que é um dos nomes que todo mundo tava aguardando, todo mundo quer assistir, né? Quando tem luta dele, todo mundo assiste porque é um nome bem promissor. Ainda é um nome promissor, mas ele nesse último evento do Bellator, ele foi nocauteado pelo Henry Corrales. E foi uma luta que o Aaron Pico, ele simplesmente entrou. Ele tem um background muito bom no boxe. Ele participou daqueles torneios do Golden Glove, que é amador de boxe, né? Ele parece que ele teve, eu não sei se chegou a ser campeão do Golden Glove. Chegou a ser campeão, sim. Ah, é? E ele também foi um wrestler colegial também, de gabarito, e ele tem todas as vivências necessárias para ter um bom caminho aí pelo MMA. Ele treina na AKA, né, André? Isso mesmo, cara. Tá lá na AKA já tem bastante tempo. Aprendendo com só gente boa, né, cara? Fred Roach no box, o cara tá muito bem, né? Próprio Cormier também, Caim Velasquez. E ele que começou a luta ali, ele não é muito de estudar, ele, como tem um boxing bem alinhadinho, eu acho que ele acredita demais na capacidade dele. Ele foi direto pra cima do Henry Corrales, trocaram ali alguns golpes. O Aaron Pico, ele foi muito efetivo em um upper que ele deu. O Henry Corrales caiu, ali foi um knockdown que ele caiu, mas você vê que aquele knockdown que ele cai de costa, meio que enquanto ele tá caindo, ele já tá pensando em levantar. Não é aquele que o cara implode, né, cai com as pernas mole. Ele já caiu meio levantando. O Aaron Pico tentou ali manter ele embaixo, o Henry Corrales conseguiu levantar e voltaram para uma, que eu até comentei que é uma roleta russa de golpe, né, André? Os dois ali vão e quem acertar primeiro acertou. Aaron Pico muito confiante das mãos dele, mas sempre demonstrou que ele esquece, ele pensa nas mãos e esquece do queixo. Acabou recebendo um golpe de encontro ali, um cruzado que caiu apagado. E André, o que você acha daqui pra frente pro Aaron Pico? Eu, particularmente, acho boa, porque assim, eu achei que o Bellator já tava indo bem com o Aaron Pico, assim, tava dando sempre adversários à altura, e o Henry Corrales é um cara também que o Aaron Pico tem capacidades completas pra vencer. Era um dos caras que não é aquela barbada, mas era um degrau real na carreira dele, mas deu esse mole aí, né, André? O que você acha daqui pra frente? Cara, o Aaron Pico mais uma vez mostrando aí um total desleixo para a parte defensiva dele, né? Não sei se ele acabou subestimando um pouco o Henry Corrales, porque se foi isso, foi um erro. O Henry Corrales era um desafio real, lutador de muito bom nível, tanto que quando ele chegou no Bellator, ele já chegou enfrentando logo 2 ex-campeões, né, o Daniel Stross, o Patrício Pitbull, perdeu para os dois, mas depois ele acabou se recuperando, tá agora com essa vitória, 5 vitórias diretas, 5 lutas saindo vencedor, e ele está se mostrando novamente um contender nessa divisão. Enquanto o Aaron Pico, cara, é até complicado, porque ele é um lutador ainda muito jovem, ele tem pouco tempo de carreira no MMA profissional, é 1 ano e meio apenas, né, desde a estreia dele contra o Zack Freeman, né? E ele até agora, ele só enfrentou caras, assim, bem mais experientes do que ele. Quando ele estreou, o Zack Freeman já tinha 10 lutas no cartel dele, com 8 vitórias e 2 derrotas só, até aquele momento. E foi o cara com o cartel com menos experiência que ele enfrentou até hoje. Então, assim, um cara que começou já sempre pegando caras que já tinham um tempo maior ali de luta, que já tinham um pouco mais do caguete de lutador, de estar ali em cima
do Cage, e ele teve que amadurecer um pouco com muito pouco tempo de treino, já que ele estava sempre emendando luta, né? Essa foi a 6ª luta em 1 ano e meio, uma luta a cada 3 meses. E ele sempre emendando camp, um atrás do outro, e fazendo lutas sempre muito rápidas. Até hoje ele não passou do primeiro round, e acaba que isso cobra o preço da experiência. Ele, por mais que ele seja um lutador muito bom, ele tem experiência no boxe, tem experiência no wrestling, experiências muito boas, né? Que ele não era um qualquer, ele era um cara de muito alto nível. Também no pancrácio, né? No pancration, que é uma forma de luta que é muito comum ali na Europa. Ele também acabou indo para lá e sendo campeão europeu. O cara saiu dos Estados Unidos para disputar uma modalidade clássica da Europa, foi lá e foi o campeão, para mostrar que realmente ele é um fenômeno nas artes marciais. Mas ele mostrou nessa luta o que ele já tinha mostrado em todas as lutas anteriores. Ele vai com muita sede ao pote, ele é um lutador muito agressivo, ele tem muita confiança no seu poder de nocaute, na qualidade do seu jogo de boxe, e isso acaba cobrando um preço. Nessa derrota mesmo dele, ele estava muito bem, tinha colocado o Henry Corrales para baixo, já tinha dado um knockdown no cara, só que ele simplesmente quis dar uma sequência de 3 ganchos em seguida, sem nem fazer menção a levantar a mão. Ele mesmo, depois da derrota e tudo mais, ele deu uma entrevista bem interessante, Davi. Falando que, sim, ele foi acho que na própria, na própria coletiva de imprensa pós-evento, ele deu uma entrevista e ele foi perguntado sobre essa derrota e tudo mais. E ele disse que, poxa, pelas palavras dele, né? Cara, eu só tenho 22 anos de idade e eu ainda não entendi tudo isso. Eu ainda não assimilou, né? Experiência. Isso. Porque, assim, ele está começando agora, ele não deve ter nem 10 minutos de luta somando todas essas 6 lutas dele. São todas lutas que acabaram muito rápido, então ele precisa mesmo de ter um pouco mais de experiência. E ele disse que agora ele vai voltar, vai tentar usar um pouco mais do wrestling dele, vai tentar trazer um pouco mais do que ele conhece para as próximas lutas. E ainda disse que é muito bom que eles coloquem mesmo lutadores experientes, lutadores bons contra ele, porque se colocarem lutadores do cartel igual a ele vai mandar todo mundo pro hospital. O que mostra um pouco da confiança dele, né, não, Davi? Bacana mesmo. A gente torce, né? A gente quer bons nomes no MMA e ele tem já um portfólio, já um background bem interessante. E vamos ver daqui pra frente o que resta pro Aaron Pico. Então, galera, vamos vir agora com um giro de notícias aí. A primeira delas, a que saiu essa semana, são as suspensões e as multas aplicadas para o Conor McGregor e o Khabib Nurmagomedov no final do UFC 229, né? A Comissão Atlética, ela divulgou justamente a punição pro campeão, que seria durante 9 meses de suspensão para ele e uma multa de $500 mil. Porém, a comissão permitiu, que aí ele vai decidir, uma pequena redução nessa punição, que de 9 meses ele pode passar para 6, caso ele participe de uma palestra anti-bullying que a comissão vai preparar. E no caso do irlandês, ele recebeu também uma multa em $50 mil e também uma punição de 6 meses aí. Então ambos os lutadores pegaram um gancho de aí aproximadamente 6 meses
né, podendo aí, dependendo de como for o desdobramento, lutarem a partir de abril, né? E o Conor ainda ganhou uma chamada de atenção aí devido ao trash talking, que a comissão falou que tudo tem limite, né? Uma segunda informação, que o José Aldo, ele deu uma entrevista para os jornalistas nessa semana do UFC de Fortaleza, né? Falando um pouco, né, sobre carreira, sobre futuro, e 2 pontos interessantes que ele falou nessa entrevista. Um que é muito interessante, que ele falou que tem 3 lutas ainda sob contrato com a UFC, contando essa de sábado, e que pós essas lutas ele não tem intenção de renovar, né? E ele alega que é justamente a saúde, que ele quer envelhecer com saúde, ele quer curtir a família, ele quer aproveitar um pouco, né? Falou um pouco sobre uma possível disputa de cinturão. Ele falou que hoje não passa pela cabeça dele, e caso isso aconteça, aí ele vai rever sobre a continuidade do contrato ou não. E ele falou sobre outras coisas muito interessantes, falou sobre o atual adversário, né, o Moicano, falou um pouco sobre o legado dele. Foi uma entrevista bem interessante, bem legal. E uma notinha que saiu, que foi justamente sobre a comissão atlética, falando sobre a próxima luta do John Jones, liberando ele, mesmo que apareça algum traço de nanograma da substância que ele foi pego, né? Então ela meio que tá passando um pouco o pano pro John Jones, falando dessa possibilidade dele cair com um asterisco, né? Dessa substância que ainda pode estar dentro dele, né? Mas aí depende muito da interpretação de cada um sobre o quão boa mãe está sendo a comissão atlética, né? Essas são 3 noticiazinhas aí que saíram essa semana, né? Nesse grandioso mundo do MMA. UFC Fight Night Assunção versus Moraes, rapaziada. O UFC aqui perto da gente, Fortaleza. Perto da gente, dizendo de uma forma global, né? Porque eu tô em São Paulo, o André em Minas, o Orsano tá em Brasília e o Léo também tá aqui do lado de casa, pertinho. E vai rolar agora o UFC Fortaleza, dia 2, sabadão, 11 horas da noite. E um card repleto de brasileiros. Eu particularmente gostei do card. Eu acho que vai dar uma entretida bacana para quem gosta de MMA. Vão ter lutas interessantes. E eu separei aqui 3 lutas pra gente discutir. E eu queria chamar meu amigo Mestre Orsano, que chegou agora, já para falar de coisa boa. E eu queria convidar ele para falar de uma luta que eu tô guardando para ele. Boa noite, meu amigo. Boa noite, rapaziada. Estamos aqui na área. É isso aí, mestre. Eu sei que você já chegou correndo, porque você mandou uma DM, uma mensagem direta para mim, falando: aguarda a luta do Johnny Walker, que é o próximo campeão meio pesado, para eu falar, versus Justin Ledet. O que você diz, ô mestre? Vamos conter a euforia, vamos conter o fanatismo aí, né? A torcida brasileira ela é terrível, rapaz. Ela consegue deixar qualquer um irritado, entendeu? Né? Primeiro começa com um grito, e isso pra mim é a maior escória da torcida do MMA de todo o planeta. Negócio de vai morrer, falta de respeito. Depois quando os estrangeiros falam que aqui só tem macaco, só tem primata, acham ruim. Então tem que parar com esse tipo de recepcionar, entendeu? Aqui é a cultura do lixo, né? Aqui só tudo que não presta, aqui dá jeito, aqui resolve, aqui é bom, entendeu? Então tem que acabar com isso. E falando aqui da luta, o Messi já chegou hoje aqui. Ô Orsano, falando aqui de Johnny Walker, que ele tá com 15 vitórias e 3 derrotas, né? Que ele estreou naquele evento do Dana White, o Contender Series, que teve a versão brasileira, que foi gravada nos Estados Unidos, mas apenas com lutadores brasileiros. Depois ele venceu o Khalil Rountree, aquela luta que a gente até comentou no podcast de alguns passados, de quando ele lutou.
E ele tem a chance agora em solo brasileiro, ali em Fortaleza, vai fazer o pessoal gritar e vai do jeito que ele gosta, né? Ele é um cara que gosta de chamar atenção, ele vai usar a torcida a favor dele contra o Justin Ledet. É um cara que tá 9-1, né? 9 vitórias e 1 derrota. É a 4ª luta dele pelo UFC e ele tá vindo de uma derrota também. E o jogo dele, eu acho que casa bem com o do brasileiro, porque eu acredito que a luta vai transcorrer ali em pé. Eles têm a oportunidade de mostrar uma bela luta, uma boa luta. E o que você acha, mestre? Johnny Walker tem... O que você vê pra ele... Quando você olha o Johnny Walker, o que você enxerga como lutador na categoria dos meio pesados? E falando do Justin Ledet também. O Johnny Walker, ele me impressionou muito. Inclusive, eu faço parte de um grupo juntamente com ele no WhatsApp. Vez ou outra ele comenta alguma coisinha. Ele me impressionou demais essa luta passada dele. Utiliza bem envergadura, ele tem um Muay Thai muito afiado, ele não é muito ortodoxo, ele não é aquele lutador que você sabe de onde vem o golpe, ele sempre golpeia de forma diferente, né? Ele também usa um pouquinho o fator da irreverência, provocação, né? Contra o adversário, e isso tem dado muito certo. Ele é um lutador alto, se eu não me engano ele tem 1,94, me corrijam se eu estiver errado, essa é a altura dele, quase que a mesma altura do Jones. É um lutador que, se for bem lapidado, acredito que vai fazer um estrago na categoria. Pelo que vi, torço muito por ele, um camarada muito humilde, muito simples, e que tem tudo para figurar aí no top 3 do meio pesado, sim. Maravilha. E André G, você acha que o Ledet é um nome muito grande pro Johnny Walker agora, ou é um na medida, como eu tinha comentado? Muito na medida, cara, muito na medida. O Justin Ledet, acho que ele teve uma carreira amadora também no boxe. Ele, por mais que a maior parte das vitórias dele no MMA sejam por finalização, ele é um trocador, mas a gente já viu aí que ele é um trocador pelo menos no UFC, ele é um trocador que não tem muito volume de jogo, não tem muita potência, então fica meio complicado pro lado dele, né? Ele fez uma das lutas mais chatas que eu me lembro de ter assistido recentemente, contra um cara que tem um nome até difícil de falar, é o Azuna Anianu. Só que essa foi nos pesos pesados. Depois ele voltou do meio pesado, né? Perdeu para o Alexander Hartic. E eu também acho que ele não vai dar conta do Johnny Walker, não. O Johnny Walker é um trocador mais polido, tem sua técnica um pouco mais refinada, usa bem joelho, já usa bem os cotovelos. E contra um cara que não é tão potente e nem tem um grande volume, acho que é tudo que o Johnny Walker precisa para emendar aí uma sequência de vitórias no UFC. E rapaziada, então indo agora para Demian Maia versus Leon Good, vai rolar elas esse embate pela categoria meio médio. E o Demian Maia é aquilo, né? Ele já tá com 41 anos. Ele estreou, ele faz muito tempo, em 2005, e ele tá vindo com uma sequência de 3 derrotas. Só que assim, a primeira das derrotas foi onde ele disputou o cinturão contra o Tyron Woodley, né? Que era um title shot. Depois disso, ele aceitou aquela luta aqui em São Paulo contra o Colby Covington, que ele perdeu na decisão. O Tyron Woodley também perdeu na decisão. Depois ele acabou aceitando ainda um jogo muito parecido com o dos outros dois, que era um nome também pesadíssimo da categoria, que foi o Usman, né? E ele também, então ele pegou 3 caras muito parecidos, o estilo de jogo, né? O Woodley foi uma luta um pouco mais diferente, porque o Woodley tentou evitar muita coisa ali, mas o Covington e o Usman, eles tiveram uma efetividade no jogo muito maior. E agora ele está tentando voltar ali para a sequência de vitórias, para tentar 41 anos ainda, a gente vai discutir isso para ver se ele tem ainda espaço para mais uma corrida pro title shot, e vai encarar o Leon Good.
que é um cara novo, ele tem 33 anos. Só que ele tem bastante experiência no MMA. Ele tá com 20 vitórias e 4 derrotas. E ele tá vindo de vitória sobre o Ben Saunders. Ô, Léo, falando de Demian Maia, né? É um lutador que eu particularmente gosto muito de ver. Só que as últimas 3 lutas dele não foram os adversários que tenham um jogo compatível com ele no momento. Não que MMA você tenha que ter sempre um adversário ali para você vencer fácil, mas ele pegou o Woodley na disputa de cinturão e depois pegou 2 caras com um jogo muito parecido, não teve tempo muito de assimilar isso. E Léo, você acredita que o Demian, a gente sabendo como tá a categoria dos meio médios, que esses 3 caras ainda estão ali, o Colby Covington ele conseguiu o cinturão interino, né? Então, só que de lá pra cá ele ainda não lutou, tá meio que fazendo aquele doce pra cá danado, e o UFC ainda acabou tirando o cinturão dele, que voltou pro campeão. Léo, você acredita que o Demian ainda tem tempo, tem gás ali, tem como buscar mais um title shot? Olha, Davi, esse title shot que o Demian recebeu já foi um title shot que para ele foi tardio, né? Apesar que, assim, se você for analisar toda a corrida pelo cinturão que o Demian fez, existiam elementos que defendiam ele não enfrentar o campeão ainda, né? Independente dele quem fosse na época, né? E essas 3 derrotas que o Demian sofreu foram para adversários que negaram ele o caminho do melhor jogo para ele, né? Uma coisa é você derrubar adversários como Neil Magny e aí você passeia no chão. Outra coisa é você derrubar o Colby Covington, derrubar o Kamaru Usman, que são lutadores que vêm oriundos dessa técnica, né? do wrestling, no caso. E hoje, o Demian já não é mais um garoto, o tipo de luta que ele propõe é uma luta que é muito desgastante, é muito cansativa, é muito isometria. Então, com o passar dos meses, eu não vou nem falar dos anos, com o passar dos meses, o Demian vem sentindo o peso da idade. Porque, como o Dana White uma vez mesmo disse, o MMA é um esporte para jovens, né? Então, assim, eu não acredito mais em nenhuma corrida do cinturão pro Demian, né? Ou, de repente, ele enfrentando o top 5, isso eu também não consigo imaginar hoje, não. Eu imagino mais ele fazendo cards aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pegando lutadores medianos para baixo, para poder fazer, né, seu pezinho de meia e dar alegria pro povo brasileiro, né, que tanto gosta de ver brasileiro vencer, né? Ao invés de querer ver bons lutadores, eles querem ver brasileiro vencer. Mas eu acho difícil essa nova corrida do Demian, né? Mas o Julian God é um adversário à altura, né? É um cara que vai para a trocação e que não tem lá grandes habilidades defensivas para ser colocado para baixo. Então é um adversário no ponto pro Demian sacramentar mais uma vitória. E Mestre Orsano, você basicamente o jogo do Liam Good ele é um cara que sempre busca nocaute, a maioria das lutas dele são por nocaute. E só que o jogo do Demian é bem injusto quando pega um striker, né? Ele tem essa forma de grudar e ele tem quedas diferentes do que a gente costuma ver no MMA. Ele tem alguns passapé que derruba com facilidade. O que você diz, mestre? Você gosta do estilo do jogo do Demian? Na verdade, me admira muito, Davi, ver você aí falar pra mim e pra todos aqui da bancada que gosta de um jogo horroroso. Ó o mestre, eu jogo querosene, ele vai. Um jogo ridículo, entendeu? É um unidimensional dentro do MMA que não tem nada pra oferecer de diferente.
entra ano, sai ano, a mesma coisa. Quando é frustrado no seu jogo, perde, como é o que tem acontecido nessas últimas 3 lutas, e vocês colocaram 3, mas a luta dele contra o Jorge Masvidal, ele perdeu aquela luta. A luta foi um dos maiores gafos também que eu vi, entendeu? Então é um lutador que não tem nada para apresentar de novo, mas infelizmente o povo brasileiro ele quer futebolizar o MMA. O que acontece? Ele quer futebolizar. Como o cara é oriundo do jiu-jitsu e é uma arte marcial difundida aqui no país, né? Aí eles parece que tem a necessidade de ver um lutador dessa arte marcial vencer. O cara não torce com uma luta boa, ele não torce nada, ele quer ver um brasileiro e de quebra tem que ser um do jiu-jitsu, eu costumo falar os jiu-jiteiros, entendeu? Mas cada vez mais tem minguado, são lutadores que têm apanhado luta após luta, porque não querem se submeter à dominância do wrestling hoje no UFC. Então, o que vai acontecer? Colocaram um meia-sola aí para o Demian enfrentar, vencer, e o povo brasileiro ficar naquela esperança ainda de que Demian ainda vai um dia disputar o cinturão. Infelizmente, sinto a dizer a todos que isso não vai acontecer. Mestre Orsani. Boa, mestre, tá que tá hoje. E vamos agora então para a luta principal do evento. Como eu falei, a gente já comentou de José Aldo versus Renato Moicano no podcast passado. Teve até a participação do Moicano. Vamos agora então para Rafael Assunção versus Marlon Moraes. E é a segunda luta deles agora, né? Porque eles fizeram uma luta anterior que foi no Rio de Janeiro, foi no UFC 212. E o Assunção acabou vencendo por decisão dividida. E o Assunção foi um cara sempre que ficou ali próximo ele tem um perfil no UFC onde ele não gosta de trabalhar muito o marketing pessoal dele. Ele sempre foca mesmo na carreira como lutador. Ele até fala disso, né? Que ele não tem paciência muito pra ficar com conversinha de mídia. Então agora ele tem uma chance de pegar novamente o Marlon. E provavelmente dessa luta dos dois vai sair um próximo desafiante do title shot. Dependendo do que pode acontecer, né? Como teve Cerrudo e TJ, pode ser que o Cerrudo suba. Mas enfim, esses são os que estão mais próximos ali do title shot. O Assunção, que é número 3 da categoria, ele tá com 27 vitórias e 5 derrotas. E o Marlon Moraes também, ele é o número 4 da categoria. E ele tá com 21 vitórias, 5 derrotas e um no contest, se eu não me engano. E André, você, pela primeira luta dos dois, e não faz muito tempo o UFC 212, você acredita que pode vir a ser o mais do mesmo nesse evento? Ou teve algum desses lutadores que evoluiu um pouco mais, que surpreendeu mais a gente, que a gente pode acreditar que tenha uma certa vantagem? Cara, eu acho que é uma luta assim que dessa vez ela vai ter um panorama um pouco diferente da luta que aconteceu lá em 2017. O Marlon Moraes, ele vem numa crescente muito interessante. Ele teve boas vitórias sobre Aljamain Sterling, Jimmy Rivera, vitórias rápidas por nocaute. Vem numa crescente muito boa, embora ele só tenha lutado uma vez aí no ano de 2018, né? Ele também não está assim tão ativo. Agora, o Rafael Assunção, eu sempre fico com o pé atrás com lutadores dessas categorias mais leves que chegam a uma certa idade, porque são categorias que elas demandam muito do físico, né? Demanda muito de movimentação, demanda muito de explosão, e pode ser que de uma hora para outra, de uma luta para outra, esse físico comece a cobrar um preço muito alto do lutador. E com 36 anos, eu não sei em qual ponto físico está o Rafael Assunção para essa luta. Eu acredito que o Marlon Moraes tenha a vantagem, talvez até pelo momento, por estar vindo de atuações empolgantes, e eu acredito que ele tem um desejo muito forte de apagar aquele resultado do primeiro encontro deles. Foi a primeira derrota dele desde 2011,
e era a estreia dele no evento. A gente entende que quando a pessoa está estreando no UFC, pode ter aquela questão do nervosismo atrapalhando um pouco a performance dele. Vai ser uma luta bem legal, tô ansioso aí para no sábado a gente poder ver o tiratema entre esses dois lutadores. E qual que é o seu palpite, André? Assunção ou Marlon? Quem que você acha que leva a vitória? Cara, eu acredito que o Rafael Assunção é um lutador um pouco mais completo, é um lutador excepcional, mas nessa luta, pelo momento, pelo que ele tem mostrado de evolução, vou no Marlon Moraes. E, rapaziada, essas 3 lutas foram as que a gente analisou de uma forma mais detalhada aqui. Mas se considerar o card do UFC Fortaleza, ele tá um card bacana, quero saber a opinião de vocês. Mestre, o que você acha do card? Tem ali ainda Charles do Bronx, tô falando dos brasileiros, né? Tem Charles do Bronx, tem a Sara Frota que tá estreando no UFC também. Quem mais? Tem José Aldo, a gente já falou. Tem o Baby, né? O Baby Fraldão, Junior Albini. Tem o Carcassinha também, que tem uma luta bacana. Mestre, você tem alguma luta que você tá empolgado pra ver? Como que é a sua expectativa para esse evento de Fortaleza? Na verdade, a luta que eu estou empolgado é a luta do Marlon, principal, e a luta do Walker, juntamente com a do Aldo, né? Uhum. Só que o Charles já estão construindo um novo mito. O brasileiro, ele parece que é carente disso, ele precisa ter um herói, o postulante, é sempre assim. É o novo Royce Gracie. Eles ganham 2, aí já fala, eita, esse é o próximo campeão. O brasileiro, ele tem essa necessidade. Eu, povinho carente, que eu nunca vi igual. Mas o que acontece? Tem que construir, aí ele constrói. Agora o Charles é o que vai bater o Khabib, que tem um jogo perfeito para bater. Inclusive o próprio Charles falou um bando de besteira aí um tempo atrás. Vai pegar mais um mediano para vencer, provavelmente finalizar, aumentar o seu recorde de finalização no UFC, e o brasileiro continuar iludido. O brasileiro é igual o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo não pode ganhar 2 partidas seguidas que pronto, nós vamos ganhar o Mundial, vamos bater o Real Madrid lá no final do ano. É sempre assim, é sempre a mesma história. Aí perde uma, o lutador já não vale nada. Mas eu tô com muita expectativa no evento principal. No evento principal, o Marlon foi garfado na primeira luta, venceu o Assunção e foi garfado. E agora ele vai, provavelmente, meu palpite, eu vou ser o mais corajoso. Meu palpite vai ser que o Marlon vai nocautear o Assunção. Esse vai ser meu palpite. Massa, hein? Boa. E André? Só vou te dizer aí, hein, cara, que você falou aí que o cara que vai lutar contra o Charles do Bronx aí é um mediano e tudo mais. O David Teymur é um animal, cara. O cara foi campeão de Muay Thai anos e anos lá na Europa. O cara é um monstro. Se o Charles do Oliveira vier aí dando bobeira, ele vai acordar aí com a luzinha do médico no olho, tá? David Teymur, fica ligado, esse cara é um animal. Ele tá vindo aí pra nocautear todo mundo que aparecer. Monstro. Mas ele, André, ele tem a deficiência no jogo de queda. Ele não defende bem as quedas. É tudo que o Charles precisa. Vai grudar, vai fazer aquele jogo que a gente já conhece, vai quedar e vai ser facilmente finalizado. O bacana do Charles do Bronx é que ele de fato encontrou o jogo dele, né? Eu acho bacana isso no lutador quando ele se encontra. E André, aproveitando você então, o que você acha do UFC Fortaleza? Você tá empolgado? O que você acha do card? Porque eu já vi gente falando que o card é uma droga, só quero ver a luta do Aldo. Eu gostei bastante, tem muita luta que eu tô ansioso pra ver. O que você acha? Pô, cara, falar real, achei bem legal esse card, sim, viu? Essa luta do Carcassinha, bicho, vai ser uma luta muito foda. O pessoal trouxe aí o Bibulatov para abrir o evento. É um russo muito duro. Cara, é bom, ele perdeu na última aí pro John Moraga, mas ele é um russo muito duro. Se essa categoria aí dos moscas continuar, pode ser que ele dê trabalho, tá? Tem aí ainda a luta do Thiago Alves, cara. O Pitbull, né? Pitbull e o Max Griffin, né? Uma luta aí. Isso, vai ser cara, lutão, Max hein? Griffin. Vai ser lutão, hein, André? Oi?
Vai ser lutão. Vai ser uma luta bem bacana, cara. Então, assim, o pessoal tá reclamando, acho que a única coisa que eu tenho pra reclamar é do Júnior Albini. Esse cara nem lutador cara. O cara entra lá de fralda no octógono. Isso aí tá errado, hein? Pois é. E, Léo, tem alguma que te chama atenção além do que a gente já falou aí? Ó, tem o Marcos Malucos lá, eu até assisti ele no Thunder Fight aqui. No caso, o Marcos, ele vai fazer a 4ª luta dele, né? Ele começou no UFC perdendo pro Eric Anders, né? Aí ele venceu o James Bodinovic e perdeu pro Andrew Sanches, né? Em agosto do ano passado. E, cara, eu vou te falar assim, eu já vi o Marcos treinando, ele afia o chão dele, né, com o pessoal da Gracie, né? E, assim, o apelido dele de maluco é que ele é assim, ele tanto nas lutas quanto no treino mesmo, ele é bem insano, baixa guarda, gosta de dar golpe meio plástico, mostra a língua para as pessoas, e mais ou menos por aí, né? Mas assim, falta um pouco de refino técnico para ele poder entender a hora de entrar, a hora de sair, não só de ficar girando o braço, né? Porém, essa luta dele com o Anthony Hernandes é uma luta que tá meio que ali na medida, né, para ele, né? Vai ser uma luta de trocação, né? Uma coisa meio doida, assim, muito interessante. As lutas, né, que o próprio André destacou, né? Porque, eu tô doido para ver o Bibulatov voltando, né? E é justamente a primeira luta do card, né? Tem a luta da Livinha, né? Que vai estar fazendo uma luta contra a Frota. Então, assim, esse card, pra quem nunca foi no evento, cara, vai porque é um show. É muito legal. A adrenalina lá no evento é diferenciada. O tratamento que as pessoas dão para o público é diferente daquilo que a gente costumeiramente vê em eventos, não só de luta, mas em outros tipos de evento. É uma coisa muito organizada, muito legal, é uma coisa que te empurra, você vibra com os lutadores, independente deles quais sejam, né? Então, e o card por si, infelizmente, o grande público, ele só quer saber dos grandes nomes. Mas se ele para assistir as lutas, tem muita luta legal. São algumas horas que você passa e se distrai. Eu só questiono um pouco, assim como muitos fazem, a quantidade de luta que você tem no evento. Né? De repente, se fosse um card menor, dava pra galera aproveitar ainda mais. Principalmente nesse horário que vai começar, né? Que, pelo amor de Deus. Mas, pô, só tem luta legal. E fechando de chave de ouro a revanche entre o Marlon e o Rafael, né? É uma luta que promete ser bem interessante, bem disputada, apesar que o Marlon tá vindo num momento da carreira melhor, né? E só uma coisinha referente ao Rafael, que quando todo mundo fala que ele não luta porque ele não tem marketing e tal, nós temos que lembrar que, tudo bem, ele tem uma sequência interessante de vitórias, mas muitas delas é contra ninguém, né? Se você pegar o retrospecto das últimas 4 lutas, por exemplo, o Marlon tem um retrospecto muito melhor do que o do Rafael. Então, hoje, se alguém merece disputar o cinturão, é o Marlon, não necessariamente o Rafael. A gente tem que entender os lutadores que o Rafael venceu. Não só venceu 5, 6, mas venceu 5, 6 de quem? Né? Brasileiro tem que pensar um pouquinho nisso também. Mas o evento tá muito bem distribuído e muito interessante para uma noite de sábado. Eu também. Ô, Léo, nessa daí que você falou, cara, eu tenho que puxar aí duas coisas aí.
que, assim, o Rafael, cara, ele teve, durante muito tempo na carreira dele, ele sofreu com lesões. Teve uma, inclusive, que quase terminou a carreira dele, foi ali depois da luta com o Brian Caraway, que o cara ficou praticamente 2 anos parados. E aí ele voltou, na primeira luta da volta dele, foi aquela revanche contra o TJ Dillashaw, ele acabou perdendo. E aí, em diante, ele sentiu uma necessidade bem grande de pegar várias lutas para até manter o ritmo, para poder voltar com o nome dele, né, ali nos contenders da categoria, e assim ele acabou até aceitando lutar com alguns lutadores abaixo da capacidade dele, igual o Matthew Lopes. Mas se a gente for ver, aí na sequência dele das últimas 5 lutas, ele pegou o Brian Caraway, que na época era top 5, a Aljamain Sterling era top 5, Marlon Moraes estava chegando para disputar cinturão, o Rob Font estava tentando entrar ali pro top 5, porque ele já é um top 10 consolidado, então ele está batendo nos caras que estão assim, muito foda. Além de tudo, ele já bateu no TJ Dillashaw aí uma vez, e quem sabe uma revanche, a trilogia, seria sensacional, bicho. Ele está usando essa luta aí de agora para renovar o contrato dele. Eu acho que ele fez muito bem em pegar esses caras aí que estavam mais ou menos entre o top 10 e top 5 para poder manter essa sequência dele de lutas depois dessas lesões e deixar essa fase de lesões para trás. Acho que ele fez muito bem em pegar qualquer lutador mesmo para manter o ritmo, que isso deu uma renovada na carreira dele, e eu acho que ele está chegando muito bem para essa luta aí, para que, se ele conseguir essa segunda vitória, o nome dele é o nome para chegar lá e fazer essa disputa de cinturão. Bacana. Nesse caso, realmente, se você for ver a lista dos lutadores com quem ele dividiu o octógono, elas são, hoje, elas são muito relevantes. Quando ele enfrentou alguns lutadores, ainda existiam algumas dúvidas quanto a esses nomes. Por exemplo, logo depois da vitória que ele teve aquela split decision, né, contra o Dillashaw, ele enfrentou, por exemplo, o Pedro Munhoz, que hoje é um lutador consolidado, mas na época que ele enfrentou o Rafael, ele estreou contra o Rafael. Aí ele enfrentou o Brian Caraway, né? Que isso. É um lutador duro, né? Mas sempre teve aquele asterisco de, né? Ele era muitas vezes mais conhecido como o marido da Misha do que pela qualidade dele. Aí veio a derrota. Até hoje ele é lembrado assim. Agora ele é o ex-marido, né? Exato. E aí tem o Sterling, né? Que estava ali num momento conturbado, o Marlon, né, que era uma incógnita ali, é nesse sentido, né, que eu me referi, né, ele pegou bons nomes, hoje o cartel dele é mais recheado pelo que os adversários fizeram depois, né, mas ele sim é um grandíssimo lutador, é que o timing para ele foi ruim. Essas lesões dele acabaram, deram um freio bom, assim, acho que ele ficou 2 anos, se eu não me engano, né, parado. Se não chegou a 2 anos, foi muito próximo a isso. Mas, pra quem tá afim de conferir, a gente tá falando aqui de 2 caras da nata da categoria, né, são 2 brasileiros que tem tudo pra garantir uma diversão bacana pra gente, eles estão ali na luta principal do evento. 2 brasileiros que... grandes nomes da categoria deles, que valem muito a pena a gente conferir. E como o Léo falou também de evento, e eu também tinha comentado no começo ali, de quem puder assistir o evento do UFC, é muito bacana. Esse card, todo mundo aqui meio que concordou que tá um card bacana. E o UFC... até mesmo esses cards preliminares, né, que a gente comenta aqui muito no Nocautecast das lutas principais, mas... todos nós aqui somos febrões por MMA, a gente assiste tudo, a gente assiste evento pequeno, quando tem briga na rua a gente às vezes antes de separar a gente dá uma assistida também, mas o card preliminar é muito importante porque quando você começa a apreciar o card preliminar, você melhora o seu entendimento do principal, porque são aqueles caras que você já veio assistindo, né, pessoal? A gente já vem meio que conhecendo, então fica mais prazeroso você
conferir as lutas principais. Por isso que vale a pena tanto quem tiver por Fortaleza e regiões aí, vai assistir, que é muito bacana, cara. E pra quem nunca foi também em evento de MMA, e se for pela primeira vez no UFC, o UFC é bizarro porque a gente tá acostumado no UFC de um jeito, né? Assistir de um jeito, você coloca ali no combate, ou quem assiste algum link internacional. Chega lá no UFC, não tem ninguém narrando, não tem nada, os caras saindo na mão, acaba a luta, mala e mala, e tem uma musiquinha entre as lutas, mas é silêncio. É uma experiência bem bacana. E fora que o UFC é um evento muito bem montado, eu já fui como fã e eu já fui também como imprensa lá pelo sexto round. A organização do UFC é impecável, cara. Eu lembro que teve um evento que eu fui como imprensa, que eu cheguei cedo lá, então eu entrei cedo. Quando eu entrei não tinha ninguém assim ainda na arena, só tava chegando mesmo os jornalistas, o pessoal da imprensa. E eu tava lá sentado, arrumando minhas coisas, tudo, e de repente começou aquele som da luta, do anúncio da luta, assim. Aí apareceu 2 caras no telão, falei, caramba, não tem ninguém, eles vão começar. Aí entrou um cara correndo onde entra os lutadores ali, né? E veio um pessoal atrás dele filmando, e aquele cara não era lutador, ele tava com a roupa do evento mesmo do UFC. E foram acompanhando ele, aí veio um cara, anunciou a luta, uma luta fake, né? Aí anunciou, não teve a luta, anunciou quem venceu, levantou o braço do cara, o cara tava com uma roupa de equipe, assim, do UFC. Então eles fizeram todo aquele processo do UFC pra meio que garantir que no momento do evento tudo ia rolar. Eu fiquei impressionado com a qualidade do evento, sabe? Que realmente você não vê falhas, assim. São poucas as falhas. Quando a gente vê, porque está exposto, né? A gente está assistindo tudo com todas as câmeras possíveis. Mas é um padrão de evento que vale a pena muito conferir. Certo, pessoal? Então isso aqui foi bacana, o que a gente passou aí pelo UFC Fortaleza. E André, tem um baita evento aí que é esse que a gente comentou, mas tem alguns eventos aí paralelo que a gente também pode citar? O que você me diz? Tem sim, tem alguns eventos aí pro final de semana. Eu vou citar hoje aí um evento internacional e um evento nacional. Maravilha. Lá fora vai ter o LFA, Legacy Fighting Alliance, né? Aquele evento que foi a junção do Legacy contra o RFA. E nesse card vão ter 2 lutas bem interessantes. Na luta principal vai lutar o Steven Miller contra o Jared Gooden. Vai ser uma luta ali no peso leve. São 2 lutadores bem promissores. O Steven Miller está com cartão invicto em 9 lutas. O Jared Gooden também é um prospecto muito bom, está com 14 lutas, 12 vitórias, somente 2 derrotas. E na luta principal vai ter aí um cara que a gente já viu lutar no UFC, que é o David Michaud. O cara lutou no UFC até alguns anos atrás, e depois da saída do evento, ele conseguiu aí em 8 lutas, ele conseguiu 6 vitórias. Todas essas vitórias ele conseguiu finalizando as lutas antes do final, não chegou em nenhuma decisão. Se vencer essa, ele chega a 6 vitórias nas últimas 7 lutas, e quem sabe ele pode até voltar a aparecer aí no plantel do UFC depois desse evento. Acho que vai valer a pena aí o LFA nesse final de semana. Se vai ser na sexta-feira, se ninguém tiver nada para fazer na sexta, não sair para tomar uma cerveja, liga aí, vai passar na TV, LFA, vai ser bem bacana. E para quem é daqui de São Paulo, né, quem é daí da região de São Paulo, no sábado vai ter aí lá no Clube Atlético Parque da Mooca o Batalha MMA 15. Vai ser um evento bem legal, vai ter disputa de cinturão, né? A disputa de cinturão vai ser entre o Thiago Samurai e o Renan William. Vai ter também o William Seeley, que até pouco tempo era considerado um dos grandes prospectos nacionais. Ele que agora está numa fase um pouco irregular, também vai lutar nesse evento.
E sabe quem mais que vai estar nesse evento lá, ô Davi? Eu sei, mas manda lá. Vai estar aí uma pessoa que chegou a colaborar com a gente aí na semana passada, Isabela Akida. Ela vai estar lá de árbitra, juíza nesse evento do final de semana. Então, para brilhantar ainda mais o Batalha MMA. Acho que vai ser bem bacana quem tiver aí na região próximo lá ao Parque da Mooca, tiver aí de bobeira, dá uma passada lá, confere, é sempre bom a gente dar uma força aí para os eventos nacionais. A gente está precisando que eles cresçam, que se desenvolvam, e nenhum jeito melhor do que a gente ir lá e prestigiar sempre que puder. Boa! E é legal você em evento pequeno porque a gente compara com o UFC, mas geralmente você vai nesses eventos e logo você já consegue encontrar pessoas que você assistiu de perto no UFC, no Bellator, em eventos maiores. Isso é muito legal. E é isso aí, rapaziada. Então vamos finalizando o nosso programa por aqui. Agradecer a participação dos meus amigos aqui da bancada. E lembrando mais uma vez aí que quem quiser também acompanhar nosso trabalho, curta a nossa página lá, siga a nossa página do YouTube. Não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações. Tem Spotify também, que tem a nossa playlist lá com todos os episódios, os últimos episódios. E também tem a opção de download no podomatic.com. E também não esqueça também de seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. É só jogar lá na busca Nocautecast. Devido ao nosso nome prático e fácil, você encontra de boa. Abraço!